Graça e paz, igreja, amém? É uma alegria aqui estar, amado, e fazer parte da grande obra de Deus. É maravilhoso, eu acho maravilhoso eu pensar que estou fazendo algo relevante. Por quê? Porque quando nós fazemos algo relevante para Deus, a palavra de Deus diz que ainda no presente século, Deus, Ele nos abençoa. E a palavra de Deus não isenta ninguém. O ide e pregar o evangelho a toda criatura é para todo mundo. A palavra de Deus, ela também nos adverte a não ser infrutífero. O que é o infrutífero? É aquela pessoa que tem tudo para frutificar, como aquela figueira que Jesus passa e procura nesta figueira frutos. Ela está bonita, mas não acha. Muitas vezes nós que trabalhamos para o Senhor somos podados. Às vezes a poda dói, né? A poda é para a gente frutificar mais ainda. Então, quando existe uma certa dificuldade, espere. Eu tenho um pé de uva na minha chácara que a hora que ele está meio preguiçoso, meio feinho, você vai lá e picota todos os galinhos dele, assim, e vem a brota. Aí ele fica bonito e dá uma carga boa, aumenta bastante. E é isso que eu creio que Deus espera de mim e de você. Aqui estamos nesta noite, amados, para dar continuidade à palavra que já vínhamos falando. Estávamos falando sobre a pergunta: vale a pena esperar a promessa de Deus? E já vimos argumentos, até demais, que realmente vale a pena. Não só esperar, porque Deus é um Deus que não mente, como certamente nós aproveitaremos muito e muito desta promessa. Terminamos a semana passada, no domingo, terminamos com o tópico que esperar faz parte do desígnio, da vontade divina. Que a espera não é um acidente, mas que a espera está no propósito de Deus para a nossa aprovação, para nós ter fé. E nós, aqui, a palavra de Deus não é de se admirar que Deus tenha dedicado tempo e atenção nessa palavra com seus discípulos, de como se comportar quando espera a sua volta. E nós terminamos mais ou menos nisto, como se comportar. E a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 12, versículo 40. Vamos voltar lá para Lucas, está introduzindo Lucas 40 ao 48. Enquanto os irmãos acham a leitura, eu quero orar. É sempre bom pedir a graça do Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estar aqui transmitindo a Tua palavra. Me dê graça e inteligência, Pai, para que eu possa me expressar de forma audível e compreensível, ó Deus, para que a palavra que aqui for ministrada possa exortar, possa frutificar, ó Deus, possa transformar, possa, Senhor Jesus, fazer bem a cada vida que aqui está e a cada vida que ouvirá depois em
nosso canal Ministério Vida Familiar em Cristo, ó Pai. Clamo agora que toda distração, ó Pai, agora cesse em nome de Jesus. Clamo também, Senhor, que nada se perca desta palavra. Amém e amém. Aqui, nós terminamos a semana passada, eu falei algo sobre a parábola do servo vigilante. Eu acho que eu vou começar, em vez do versículo 40, é interessante nós lermos o contexto anterior desta palavra, onde Lucas aqui relata algo que Jesus falou. Olha o versículo 35 e segue comigo. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, e ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem, quando o Senhor vier, os encontre vigilante. Em verdade vos afirmo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira vigília, bem-aventurado serão eles se assim o achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha que interessante. E eu acho mais interessante ainda a passagem que nós vamos ler, que eu gosto de Pedro. Pedro é um dos apóstolos afoitos, sabe? Aquele entrão. E Pedro, ele acha que ele sente uma indireta ali. E a palavra do Senhor fala aqui. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou para também todos? 42, disse o Senhor: quem é, pois, mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para lhe dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo ao quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos lhe digo que lhe confiará todos os seus bens. Olha só, toda aquela é o que eu falei anteriormente. Toda vez que Deus olhar para mim e para você e ver que nós estamos trabalhando, Ele vai confiar mais coisas para mim e para você. Por isso, estar aqui neste lugar, eu creio que é não somente um privilégio, mas me dá a ideia de estar no centro da vontade de Deus. E quando eu ou você está no centro da vontade de Deus, você não gostaria de estar em nenhum outro lugar. Agora, é quando a gente se sente incomodado, aí há de se pensar e há de se rever os nossos valores. Aonde está o nosso coração? Continuando aqui, mas aquele servo, verso 45, disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e criadas, comer, beber e embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo em um dia que ele não espera, em uma hora que não sabe, e castigá-lo-á
lançando-lhe sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Olha só, aquele que conhece a vontade de Deus, e não se aprontou, ou não se consertou, ou não fez segundo aquilo que Deus esperava, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não souber a vontade do seu Senhor e fez as coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito é dado, muito lhe será exigido. E aquele em quem muito confia, muito mais lhe pedirá. Não é fácil, amados, aqui saber esperar a primeira vigília, a segunda vigília. Nós estávamos falando que cada vigília é 3 horas, da meia-noite às 3, uma vigília, das 3 às 6, outra vigília. E se existe uma coisa que para mim faz diferença, é o sono. Eu gosto de dormir. Então, aqui nós vemos que os próprios discípulos, eles toda hora, de certa forma, eles estavam com pressa de alguma coisa. Quero ver uma outra igreja, a igreja de Coríntios. Paulo também exorta os irmãos da igreja de Coríntios de uma outra forma. Nós podemos olhar para uma questão de muitas formas, amados, e a Bíblia nos esclarece tudo aquilo que nós precisamos. E eu gostaria de ler uma passagem que está em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, aqui fala de que de algo um tanto constrangedor de dentro da casa de Deus. Muitas vezes nós não sabemos esperar nem dentro da própria casa de Deus. Olha o que estava acontecendo neste texto. Paulo começa a falar: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outras, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Aqui os irmãos estavam se brigando, desentendendo, né? E levando as pessoas para a justiça. No segundo momento aqui, no versículo 2, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, o mundo deverá ser julgado por vós. Sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? E nós vemos que Deus, ele nos traz uma hierarquia. Quando o povo estava no deserto, tinha alguma pendência, eles iam a quem? A Moisés. Inclusive faziam uma fila enorme lá. E depois Moisés distribuiu pessoas que eram capazes de resolver. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituí um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja, ou que não conhecem, ou que não estavam lá. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulo? Só o
demanda já é completamente derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça. Vou repetir: porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. E muitas vezes aqui nós vemos a questão de 2 pesos e 2 medidas. E versículo 9 tem uma palavra dura, que eu vou parar por aqui. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Mas o que eu queria deixar destacado neste versículo aqui é que nós não sabemos esperar. Qualquer contenda nós queremos resolver, e muitas vezes Satanás tira proveito disso. Ele tira proveito da demora divina. E aí Satanás, ele tenta nos acalmar, nos tranquilizar, ou tranquilizar a mente do incrédulo, mostrando que a demora divina é uma prova que Deus não sabe, ou não se importa quando eu e você pecam. Você acha que isso é proveniente? Deus não sabe, Deus não se importa quando nós pecamos, mas Satanás muitas vezes faz isso. Existe um texto em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 a 4, que diz o seguinte: 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Eu já escrevi grandão aqui para mim conseguir ler. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos, tendo em conta que antes de tudo, nos últimos dias, virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. E olha só, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eu e você tem uma promessa. E qual que é essa promessa? Que Jesus vai voltar e que Ele virá. Só que aqui a palavra diz que escarnecedores virão com mentiras e segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Satanás, amados, procura minar a nossa fé e a obediência. E ele quer tirar o nosso respeito sobre o amor divino. E eu creio que é isso que Satanás fez com Adão e Eva, é isso que Satanás tentou fazer até com o Senhor. Vocês lembram na tentação de Jesus? Jesus estava começando seu ministério aqui na terra, saiu para o deserto e para jejuar, e o texto fala que Satanás aproximou-se de Jesus. E vamos parafrasear a conversa, conjecturar, amados, não é errado, desde que nós permaneça no contexto. Imagine Satanás dizendo: ok, eu sei que você é rei e é filho de Deus, contudo você vai ficar aí
dias sofrendo sem comer? Negando-se a si mesmo como um rei? Por que você não se serve? Por que esperar? Você não pode tudo? Ou será que você não pode? É isso que Satanás vem. Ele vem trabalhar na nossa mente. Por que você não come agora? Por que você não se serve? Por que entrar no seu reino com tanto sofrimento? Olha, você sabe que na palavra diz que o mundo jaz do maligno, ele pertence a mim. Você não precisa trabalhar tanto, eu te dou um atalho. Satanás sempre oferece para mim e para você um atalho. Eu te dou. E não vou pedir muito não, só ajoelho e me dá. Não é assim que Satanás pensa e age? Satanás quer fazer que eu e você perca a esperança que as promessas de Deus não serão cumpridas. Satanás, ele procura e leva eu e você a agir independente de Deus. Eu vou do meu jeito. Esperar para quê? Satanás procura levantar dúvida quanto ao amor de Deus, como se Deus não fosse bom e ele estivesse retendo algo, como se Deus fosse mesquinho. Ele nos leva a desobedecer a Deus e seguir o quê? O meu próprio julgamento. Ele me leva a achar que a maneira que eu estou pensando que é a maneira certa. Satanás nos incita a usar de meios e artifícios questionáveis para obter aquilo que nós desejamos. Daí vira um vale tudo. Eu posso fazer qualquer coisa agora. Esperar nos ajuda a desenvolver tolerância, paciência. Faz com que eu exercite a fé. Faça com que eu me enquadre na dependência de alguém e de Deus. Faz com que eu haja conforme a palavra de Deus, não conforme aquilo que eu vejo ou eu penso. E uma coisa que eu acho gostoso. Gostoso não, a gente acha difícil, mas ao mesmo tempo ele aumenta o meu e o seu apetite pelas coisas maravilhosas que Deus tem reservado para mim e para você. Deus tem coisas boas que às vezes nós perdemos porque nós falamos, está demorando demais, essa aqui mesmo serve. Esperar requer negar desejos carnais, deixar de lado o desejo de gratificação imediata por meios mais fáceis. Esperar no Senhor é uma das maneiras de nós tomarmos a cruz e seguir a Deus. Esperar no Senhor pode ser aplicado em todas as áreas de nossa vida. No serviço, no trabalho, pode ser aplicado na pureza sexual. Hoje em dia, você já viu que hoje em dia se conversa muito sobre sexo seguro, mas bem pouco sobre abstinência? Que hoje uma pessoa ser virgem, ela é desdenhada.
pela comunidade aí, como se fosse uma maldição, como se fosse uma coisa improvável. Esperar no Senhor pelas alegrias e pelos prazeres do sexo conjugal aumenta a alegria e o prazer desta dádiva quando Deus a dá. E algo que eu quero frisar é que a pureza sexual requer espera. E toda a nossa vida também. E muitas vezes Deus tem algo tremendo preparado para a gente, que vai nos ajudar, nos abençoar, mas a pressa faz com que nós ficamos com algo muito aquém. Dá a impressão que e depois ainda culpamos a Deus, né? Muitas vezes nós temos a tendência também de esperar quando devíamos trabalhar e trabalhar quando devíamos esperar. Esse é um novo tema. Nós já estamos saindo daquele. Muitas vezes, como eu disse no começo e na introdução dessa mensagem, eu já vou fazendo um cumprimento, porque nós temos o horário. Muitas vezes, amados, a gente tem a promessa, mas a gente só fica esperando a promessa como aquele sujeito que está numa ilha e vem um navio e fala, e ele fala, Deus vai vir me buscar. Deus manda um barquinho, Deus manda outro e tal, e o cara acaba morrendo lá. E chega no céu ainda... Quando chega, né? Quer reclamar para Deus, mas Deus fala, eu mandei lá. Sabe o que é isso? É você não aceitar a forma de Deus. Às vezes a gente cria uma expectativa. E nessa expectativa só vale o meu jeito. Se não for do meu jeito, não quero. Não devemos esperar para fazer aquilo que Deus nos ordena fazer, sabia? A espera agrada a Deus, consiste em esperar por sua promessa, que nós mesmos, consiste em esperar suas promessas. Só que nós mesmos, muitas vezes, podemos cumprir algumas tarefas, mas nós não fazemos, nós ficamos com preguiça. Existe as duas partes, amados. Toda promessa, muitas vezes, ela tem uma, como que é a palavra? Uma condição, um condicional. Por exemplo, a palavra de Deus, ela promete que aquele que obedece pai e mãe tem vida longa. A palavra diz que aquele que é dizimista, o Senhor repreenderá, o cortador, o migrador, todas essas pragas. A palavra de Deus, ela promete que o justo nunca mendigará o pão. A palavra de Deus promete, se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Você percebeu que tudo isso tem uma condição? A salvação é de graça. Agora, se manter-se salvo é uma lutinha diária de escolhas. Todo dia existe na nossa mente uma briga interior. A briga do velho homem
querendo sobrepor o novo homem. Todos nós já tivemos um passado, amados. Agora eu gosto de passado ficar no passado. Passado, se fosse bom, era presente, não era? A Bíblia diz que foi-se feito novas coisas. Deus quer novidade de vida. E essa novidade de vida só vem quando a gente chega naquele nível que Salomão fala em Eclesiastes 3. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Agora a gente sincronizar e se enquadrar nesse tempo é só com Deus e pela misericórdia dele. E eu louvo a Deus quem começa a conhecer a vontade do Senhor. Eu louvo a Deus quem começa a usufruir. Amados, é tão gostoso. Fala sério. Cada casa, eu sou de uma família com 7 filhos. E sempre 7 filhos. E tem pai e mãe. E a gente fala que não tem, mas quem tem 7 filhos sempre tem um preferido. E da minha mãe quem era? Você? John. Do meu pai, minha irmã Gessara. Por quê? A gente queria estar com eles, a gente era unha e carne, sabe? Agora você está com Deus, você já imagina ser unha e carne de Deus? E você diz que o Espírito Santo, amados, a gente nem expressou, ele já sabe o que a gente quer e... Não é gostoso? Fala sério. Você ser querido de Deus é algo maravilhoso, amados. Para ter um amigo é necessário ser um amigo. Não existe amizade só de um lado. Existem pessoas que vêem afinidades e decidem ser amigos. E às vezes amigos mais chegados que irmãos. E o nosso alvo, amados, é ser amigo de Deus. Existe uma frase, eu gosto de frases de impacto, que eu e Deus, ou você e Deus, nós sempre seremos maioria. Que gostoso, né? Não ter medo de nada. Mas eu já fui um cara muito medroso. Medroso de fazer negócio, medroso de fazer escolha errada, medroso de escuro, medroso disso, daquilo outro. Mas a partir do momento que eu comecei a ser amigo de Deus e ver a vontade de Deus, da palavra de Deus e falar, Deus, isso daqui é ou não é? E depois a paz que é árbitro de todo entendimento, ela vem sobre a sua vida, você não tem dúvida. O cristão não tem dúvida. Porque a dúvida não procede de Deus. E as coisas são rápidas quando você não tem dúvida. Né? Ficar enrolando a vida toda. Conheci a Denise num mês, no outro mês estava casado. E estamos felizes. Vai ficar 1 mês e meio, irmão. Mas tem que ter orado, né? Para ter uma mulher bonita, tem que ter orado para... O preço tem que pagar.
a vida inteira, amado. Se alguém lhe apresenta uma proposta de emprego, meu irmão, você tem que falar é sim ou não na hora com convicção, porque você já orou antes, você já saiu de casa. Deus, eu quero. Amados, nós perdemos tanta oportunidade. Perdemos tanta oportunidade porque nós não estamos preparados para receber. Quando a gente está preparado, a palavra de Deus diz que a gente colhe o melhor desta terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, atividades, domingo, 9 horas da manhã. Se você quiser aprender sobre a palavra de Deus, estamos estudando o profeta Ezequiel sobre o tabernáculo. Estamos aprendendo um monte de coisa. É 1 hora só, 9 horas, das 9 às 10. Domingo também é o primeiro dia da semana. Nós temos culto de louvor e adoração. Primeiro dia da semana é algo muito importante. Você vir agradecer também na casa de Deus. Às 6 horas da tarde. O culto aqui é rapidão. É rapidão. Eu acho que passa voando. E eu venho meia hora antes, todos os dias. E gosto e passa rápido. Amém? Venha no domingo, louvor e adoração a Deus. Começa a semana com o pé direito. É bênção demais. Amém? Agora chegou o momento esperado da quarta-feira. Quarta-feira é o culto de cura, busca e libertação. E eu creio que Deus aqui está. E se você veio com uma carga que você não está conseguindo suportar, se você veio com a dificuldade, com a necessidade, com a ansiedade no seu coração, eu quero lhe dar uma boa notícia. Vai acontecer algo aqui agora. A palavra de Deus diz que ninguém que chegou até a presença dele saiu de mãos vazias. A palavra de Deus nos afirma que Ele é galardoador, abençoador de todos aqueles que o buscam e o procuram, e nós aqui estamos buscando e procurando o Senhor. Então nós temos base para receber a graça de Deus. Estamos no lugar certo. Imagine aqui aquele poço onde a água era mexida e o primeiro que caía lá não importava o que tivesse, era curado, era limitado. Só que aqui não é limitado, amados. Aqui, pela graça de Deus, Deus vai atender a todos, se assim o convier, porque nós não mandamos em Deus, mas Deus é favorável sempre. A palavra diz que Deus não suporta e não rejeita um coração contrito. Amém? Você está levantando, levante uma das suas mãos, amados, para que nós possamos orar. Antes nós orávamos com 1 hora, mas por causa da pandemia, e porque a bênção de Deus, amado, não precisa nem eu tocar. A palavra de Deus, ela é eficaz para tocá-lo agora, e você vai sentir o toque do Espírito Santo. Querido Deus, nós neste momento, Pai, clamamos a Tua graça, clamamos, Senhor, o Teu favor, em relação a estas vidas, em relação a tudo aquilo que necessitamos, Pai. O Senhor sabe das nossas ansiedades, o Senhor sabe das tribulações que tem estado em nosso coração e em nossas vidas, ó Pai. Senhor, sê conosco, ó Deus. Oh Jesus, minimiza esta situação. Se é uma enfermidade, cura em nome de Jesus.
Se é uma causa perdida, reverte também em nome de Jesus. Se é algo perdido, se Jesus é aquilo que está no coração incomodando, ó Pai, se agora sobre esta vida, ó Pai, coloca o seu bálsamo, ó Pai, entra nesta causa, Senhor, e transforma e vem trazer a bênção, ó Pai, em nome de Jesus. Queremos ver testemunhos quarta-feira que vem, que o Senhor tem sido fiel, que o Senhor tem contemplado os seus santos. É o que nós clamamos, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus Cristo, e as consolações, intercessões do Espírito Santo de Deus, esteja sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Muito obrigado a todos.